Porquê é que as mulheres vão ter o exclusivo das queixinhas sobre a vida doméstica? Se é dos que acha que os homens precisam de mimo, vai gostar muito do nosso convidado de hoje. Até porque João Miguel Tavares acaba de lançar um segundo livro que explica a crise às crianças. A não perder, depois destas escolhas da semana. A Quid Nova inaugura uma nova série para os jovens Super Geeks, com A Conspiração do Videojogo, com Ricardo Miguel Gomes. O jornalista Beirão, mestre em História Contemporânea. 3 jovens lutam contra um famoso videojogo que atua como uma droga. E da Bertrand Impossível, de Danielle Steel, mãe benemérita de 9 filhos e autora de dramas românticos, que já vendeu em todo o mundo 500 milhões de exemplares dos seus 60 romances e viu 22 obras suas adaptadas ao cinema. Desta vez conta-se o romance entre uma empresária galerista e um pintor boémio 10 anos mais novo. E das Chadas 5, Testemunha Mortal, de J.D. Robb, pseudónimo de Nora Roberts, a americana que já vendeu mais de 400 milhões de obras em todo o mundo. Neste policial, investiga-se o assassínio do ator principal de uma peça de Agatha Christie, morto no palco em plena estreia por uma faca verdadeira. E estes são os primeiros casos de Poirot, na sequência das obras completas de Dame Agatha Christie, que a ASA está a publicar. A Duquesa da Morte, autora de mais de 300 obras, incluindo 6 sob pseudónimo, poesias e uma autobiografia, traduzidas numa centena de línguas, dá-nos uma dúzia e meia de casos resolvidos pelo famoso detetive belga, muitos deles já adaptados à televisão, numa famosa série da BBC. E da Livros de hoje, Vingança em Paris. É o novo policial do norte-americano Steve Barry, que já vendeu mais de 12 milhões de livros traduzidos em 40 línguas. Desta vez, o agente Cotton Malone investiga o paradeiro do lendário tesouro perdido de Napoleão neste thriller que passa pela Dinamarca, Londres e Paris. E da Don Quixote, Goodbye, Columbus e 5 contos. Foi o primeiro livro do americano Philip Roth, que foi premiado e lhe deu fama, revelando o escritor de ironia explosiva, que já ganhou todos os prémios. Acaba de ganhar o prémio Príncipe das Astúrias 2012. Ganhou todos, menos o Nobel. E da esfera dos livros, histórias bizarras de um mundo absurdo. Depois de histórias rocambolescas da história de Portugal, o jornalista e investigador João Ferreira, mestre em História Cultural e Política, dá-nos, das pirâmides do Egito à morte de Sá Carneiro, episódios manhosos, fantásticos, brutais, picantes ou mesmo bizarros, em Portugal e noutros países tão caricatos como o nosso, protagonizados por reis, tiranos, traidores, bandidos e espiões. E da matéria-prima Sushi em Casa, os chefes Ana Lins e Paulo Moraes, que estiveram à frente do Sushi Bar da Bica do Sapato, ensinam nesta primeira obra de culinária em português sobre estas especialidades japonesas as melhores receitas de sushi e sashimi para surpreender a família e os amigos. E da civilização, o novo vegetariano. Yotam Hotolenghi, dono de uma cadeia de restaurantes alternativos em Londres, dá-nos 120 receitas exclusivas e originais envolvendo legumes. Uma grande obra da civilização que vale a pena provar. E da Didática Editora chega este Papa Histórias, com uma dezena de histórias para devorar que envolvem alimentos, pelos catalães Juan de Déu Prats e Esther Lawrence. E da presença, o que é a economia, da coleção Descobrir, Compreender, Agir. A autora e ilustradora infantil italiana Liviana Coropati explica aos mais novos tudo sobre o dinheiro, os bancos, os preços e as empresas. Das trocas diretas ao microcrédito, da bolha especulativa ao comércio justo. E da temas e debates, repensar o Estado. É a proposta de 2 economistas de Harvard, Philippe Aghion e Alexandre Roulet, que pugnam por um Estado imparcial e protetor, mas que invista no crescimento e na inovação. E da Bertrand, Cosa Nostra, um século de história da máfia. É o novo de Eric Frattini, jornalista e professor espanhol, nascido no Peru, que foi correspondente no Médio Oriente e é consultor em segurança e terrorismo. Depois de livros como Mossad e vários sobre os leandros do Vaticano, relata agora as origens e o modus operandi da mais famosa associação de crime organizado. E mesmo a propósito, o Círculo Leitores lança uma nova coleção, Mistérios da Humanidade. Eis o primeiro de 6 volumes, Sociedades Secretas e Teorias da Conspiração. Uma obra com uma investigação séria e científica, dando os contextos e as mais recentes descobertas sobre as origens e os grupos que influenciaram ou influenciam o mundo na clandestinidade.